Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Põe sua mão e diga: viva. Viva o Senhor. Assim eu saúdo a todos com a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Todos encontraram? Muito bem. É um evangelho muito interessante, porque Mateus foi um dos escolhidos por Jesus, depois de ser coletor de impostos e trabalhar bem de forma contrária, o Senhor o trouxe e ele modificou a vida. Vamos ver a genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá, e Zerá gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab, e Abinadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, Boaz, e Boaz gerou de Rute, Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão a Davi são 14 gerações. Desde Davi, da deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Pode se sentar. Deus há de nos abençoar nesta noite, de um dia tão abençoado como já foi falado aqui diversas vezes. Eu creio que todos vocês mandaram mensagens para alguém, ou para sua mãe, ou para alguma mãe. Para você que é mãe também, com toda certeza você recebeu uma mensagem que te trouxe alegria. E hoje não seria diferente fazer alguns pequenos relatos importantes, porque se existe algo que deve ser valorizado, é a genealogia de alguém. Eu sei que na nossa cultura não se fala muito, não se divulga muito a genealogia. Quando você encontra alguém que tem parte da sua genealogia, ele diz assim: o meu avô chamava fulano de tal, o meu bisavô chamava fulano de tal, e às vezes não passa do bisavô. Geralmente é bisavô, avô, pai, geração, 4. É muito difícil você encontrar uma pessoa que fala, não, o meu tataravô, e fale mais nomes de uma genealogia. Mas toda genealogia é a árvore que se faz, ou que se fez
ao longo de décadas, ao longo de vários anos, trabalhado por pessoas que abriram a floresta para nós passar. É muito importante valorizar a obra feita, ou o que foi feito pelos antigos, por aqueles que foram da nossa descendência, ou mesmo que não foram, porque na realidade todos no final vieram de um só, de um casal só. Então, quando você reconhece parte da sua genealogia, você está suscitando glórias a Deus e dizendo: o Senhor veio com todas as dificuldades de todos eles, o Senhor veio e quebrou aquela forma, ou aquela forma que se fazia, ou que não deixava ser feito. Vamos entender isso aqui. A genealogia de Jesus veio dividida em 3 partes de 14, 14, 14. Provavelmente uma forma didática de fazer com que as pessoas gravassem e falassem mais fluente, entendesse a genealogia. Ela vem dividida em 3 partes, desde o iniciozinho, de onde começou a gerar alguém que lá na frente, depois de muitos anos, de mais de 3, 4 mil anos, pudesse gerar Jesus Cristo, o qual é o nosso Salvador. Viva! Nos textos aqui nós vimos que não é costume, como eu disse, da nossa cultura ocidental, praticar a genealogia. Eu disse, é avô, bisavô, e às vezes não chega no tataravô, não sabe nome de um lado, nem de um outro, nem do outro, nem do outro, se perde por aí. Mas lá em Israel, essa cultura é muito importante e valorizada. Mas quando você lê aqui a genealogia, você vê dizendo que Abraão gerou Isaac. Preste bem atenção, Abraão e Sara, a Bíblia cita Abraão, não foi a Sara, foi o Abraão. Isaac gerou Jacó, e assim sucessivamente. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12, os 12 geraram. É citado só o nome do homem. Raros são os textos que mostram e que falam o nome da mulher que gerou fulano de tal. O nome aparece, mas quem gerou foi o varão. Não é muito comum recitar o nome das mulheres, não era muito comum, agora sim, mas na época não era comum recitar o nome das mulheres. As mulheres sempre ficavam no anonimato e o homem foi que gerou. Existe uma coisa interessante que eu já ouvi pessoas dizer, mas confunde. Existe um livro, mostra assim, livrinho porque é fino, de preces que muitos dos judeus usam, preces extraídas das tradições antigas, e que tem muito valor, muito valor. E existe, essa oração é feita bem matinal, bem, o sol está começando a querer nascer, ele escolhe ou pega aquela oração equivalente àquele momento e faz aquela prece ao Eterno. E existe uma prece interessante, que é o agradecimento por não ter nascido gentio, não ter nascido escravo e não ter nascido mulher. Existe a explicação e o agradecimento a Deus, sim, por não ter nascido gentio. Não é que o gentio não presta, mas existe um agradecimento no livrinho chamado Sidur, o que é o livro de preces da tradição judaica, que explica por que eu te agradeço por não ter nascido gentio e também escravo. Porque na realidade o escravo só veio aparecer depois da maldição de Noé, quando o filho encontrou o pai nu e divulgou aquela história, e o pai falou, será amaldiçoado e tal. Então dali para cá é que veio aparecer essas questões dos escravos. E quando você diz mulher, eles também têm uma explicação, porque a mulher até então não tinha este valor expressivo na sociedade e não era contada. Não era um objeto, não. As mulheres que geravam não eram um objeto, mas não eram contadas. Então os homens apareciam. E principalmente se a mulher tivesse um passado escuro, obscuro,
um passado pagão, um passado que veio de famílias que cometeram várias coisas, atrocidades, aí que não era citada mesmo. Apaga o nome desta pessoa. Agora você encontra Mateus, que era um homem que era tudo na ponta, como falamos hoje, da caneta, que anotava tudo e que tinha esta facilidade, porque a coisa era gravada. Se você conhece uma pessoa que mora no Brasil, que é judeu antigo, que às vezes veio na época do Holocausto, ou que ainda está lúcido, se você perguntar geração para ele, ele vai te falar mais de 10 gerações anterior. Ele vai falar a genealogia dele até uns 10 para trás ou mais de cor, assim, porque isso faz parte da vida de um judeu só, não, de todo o povo lá do Oriente Médio, faz parte saber de quem é quem, mas sempre citando os homens. Agora, quando nós lemos a genealogia, tanto de Mateus como no Evangelho de São Lucas, você vê ela dividida 14, 14, 14, desde chegando, e a de Lucas vem trazendo um pouco mais antiga ainda traz mais nomes que florearam bastante ou enriqueceram bastante. Mas Jesus, a genealogia de Jesus não oculta o nome de mulheres. Isso é uma coisa interessante, visto que as outras genealogias não constam, a de Jesus consta o nome pelo menos de 4 mulheres que dá para a gente ver aqui. E nós temos a primeira mulher no versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Nós temos no versículo 3, Tamar. Nós temos Tamar, versículo 3. Então vamos ler como é que está escrito aqui. E Judá gerou de Tamar a Pérez, Pérez a Zerá. Então Judá gerou de Tamar a Pérez. A primeira menção da genealogia de Jesus é Tamar. Tamar, uma moça muito interessante, inteligente, sábia, que se deu ao casamento com filho de Judá, depois que o próprio Judá procurou mulher para Tamar, para e trouxe Tamar para ser mulher dele. Mas o texto fala uma coisa interessante, que era um homem muito maligno, era um homem que não respeitava a Deus. Naquela época não era cultuado como nós cultuamos hoje, ou como os judeus cultuam. É claro que era de uma forma um pouco pagã, mas monoteísta. Sabia quem era o Deus, o Criador, o Deus que falava, o Deus que enviava os anjos, que tinha uma comunicação. Então diz a Bíblia, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então nós estamos diante de uma mulher viúva, até então. Tamar, viúva de o pai, segundo a lei do levirato, de Deuteronômio 25, 5 e 6, que era a lei que tinha que fazer sucessão através do filho, se tivesse mais irmãos, que então que casasse com o próximo filho na ordem de idade, para que pudesse gerar família. E a Bíblia diz que ela casa com o cunhado, e o cunhado, sabendo que o filho que ele ia gerar não seria dele, mas daria descendência para o primeiro irmão, segundo a lei do levirato, o que ele diz? No momento que ele tinha sua relação sexual, ele não deixava completar, e aquela mulher ficava frustrada mais uma vez. Primeira vez, segunda vez, e diz a Bíblia em Gênesis 38, 8, 9, 10, mais ou menos, que Deus matou Salmão. Por quê? Deus matou porque ele também fez o que era errado perante o Senhor. Então estamos agora diante de uma mulher viúva, de uma moça nova ainda, uma mulher nova, viúva, 2 vezes, frustrada, porque interrompeu aquele sonho não era o sonho só de ter filho,
mas o sonho de ter a vida igual as outras mulheres tinham, e agora foi interrompido com a morte do segundo marido. É uma história de perda, de humilhação, de dor, uma história que ninguém quer que se repita, porque é uma história vergonhosa, mas naquele momento o pai procura novamente Tamar e diz: Tamar, eu já perdi 2 filhos, eu tenho mais um, mas ele é muito novinho ainda. Vá para a casa de seus pais, fique com seus pais, para que não suceda que eu também perca mais um filho. E quando ele estiver na idade e tal, tudo bem, você toma como marido e ele te toma como mulher. Mas só que o pai ficou viúvo, e nessa questão de ficar viúvo, ele acabou não cumprindo aquilo que era para se fazer. Então diz a Bíblia que Tamar pensou, arquitetou um plano e disseram: olha, amanhã cedo ele está subindo a serra para o outro lado e tosquiar ovelha. Então ela disse: me colocarei na estrada e atrairei para mim como se ela fosse uma prostituta. Então diz a Bíblia que ela arrancou as roupas de viuvez, foi para a estrada, vestiu roupas equivalentes, que eram bem conhecidas, as prostitutas da época. Então quando ele passa na estrada, já viúvo, vê uma prostituta, aparentemente não se via o formato do corpo, mas dava para ele ver que se tratava de uma pessoa mais nova e tudo, ele interessou e contratou os serviços sexuais de Tamar. Tamar não era prostituta, não, mas ela fez isso como uma forma de vingança ao pai, ao sogro Judá, porque ele havia enganado ela. Então ela disse: então eu vou. E naquele momento que ela tem a relação com ele, o que acontece? Ela diz: o que você vai deixar de garantia? Ele deixa o anel, o selo e o cajado com ela, o lenço, perdão, o selo, o lenço e o cajado com ela, e fala: amanhã eu venho aqui, te trago um cabrito e você me devolve meus pertences. Ela falou: tudo bem. E ele continuou a estrada e foi tosquiar a ovelha. Mas o texto diz aqui, interessante, que Judá gerou de Tamar Pérez. Então aquela relação nasceu Pérez. Quando volta no outro dia, você conhece a história, ele levou o cabrito para poder ir lá e trocar pelos pertences. A mulher não estava mais naquele lugar. Aí você diz: pastor, mas ele teve uma relação e não conheceu a pessoa? Irmãos, olha o que eu vou dizer aqui. Não é tudo como alguém quer generalizar e fala assim: lá em Israel é assim. Lá em Israel é igual aqui mesmo, não tem diferença nenhuma não, os homens e mulheres, tá? Mas existe uma parte mais conservadora que até hoje ainda, é um número pequeno, nos grupos mais conservadores ou ultra radicais, que no momento da relação sexual é no escuro, não se tira roupa, só destampa a parte que se quer usar ainda. Nós sabemos disso. Naquelas, as pessoas ultra-ortodoxas, ainda se usa, ainda conserva esse costume. Agora imagina onde nós estamos falando lá atrás. É claro que não tinha esse contato de olho a olho, não tinha preliminares, não tinha nada. Era tudo apagado e fazia o que tinha que fazer e não se conhecia. Mas ele sabia que era uma prostituta pelas roupas. E voltou no outro dia com o cabrito, não encontrou mais e não encontraram mais a prostituta. Passado um tempo, a história diz que anunciaram para Judá que Tamar estava grávida. Então ele disse: então lança ela para fora, temos que humilhá-la, temos que desprezá-la e temos que matá-la apedrejada na frente de todos, porque é uma mulher que traiu, que prostituiu, enfim. Mas quando fizeram isso, ela apresentou as provas. Ela falou: de quem é esse anel, esse selo? De quem é esse lenço? E de quem é esse cajado? É do pai da criança. Então naquele momento eles viram que Judá era ele enganado, mas havia tido filho com Tamar e nasceu Pérez. Pastor, uma história triste, com certeza, uma história vergonhosa, com certeza, que ninguém quer que se repete, porque perdas e humilhação ninguém merece. Mas quando olhamos que dali foi a semente do Messias,
O pastor, foi dali que iniciou a questão da sequência genealógica para que viesse o Messias? Sim, exatamente. Não seria um fato para se esconder, pastor, porque não queremos constar isso na nossa genealogia, porque essa mulher enganou, porque o sogro também enganou, houve uma partilha, alguma coisa errada. Não, na genealogia de Jesus está bem claro, mostrando que Judá gerou de Tamar Pérez, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. O que nós estamos querendo mostrar aqui? Que Jesus não escondeu, ou por que não dizer num vocabulário, ele não teve vergonha nenhuma dos seus antecedentes, não teve vergonha dos seus parentes, da sua genealogia, porque teve pessoas boas ou não boas. Quantas pessoas esconde ou preferem não citar quando tem uma pessoa que praticou um delito que é rejeitado por todos? Não cito o nome desta pessoa, riscamos o nome desta pessoa. Mas a Bíblia diz que mais à frente, Salmão gerou Raabe, de Raabe gerou Boaz. Ou melhor, Salmão gerou de Raabe Boaz. Segundo nome de mulher que aparece na genealogia de Jesus é Raabe. Raabe todo mundo conhece, é uma personagem mais nova, já veio na época de Josué, mas era uma mulher que literalmente está escrito, quando se estuda, não é totalmente desta forma como nós conhecemos o que é prostituição no dia de hoje, mas era uma mulher que se colocava na área da prostituição até para sustentar os seus pais e a sua família que morava em cima do muro de Jericó. Quando olhamos para Raabe, você fala, pastor, mas o que tem a ver essa Raabe na genealogia de Jesus? Era também da genealogia de Jesus, porque Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou Ruth. Os personagens ficam mais conhecidos, porque já está mais perto. Mas aquela mulher, com um ato de bravura, com uma escolha que ela fez, foi uma escolha, e porque nós sempre gostamos de usar esses provérbios, ou essas frases que impulsionam, que toda a nossa vida é feita pelas nossas escolhas e assim por diante, mas a realidade da coisa é que muito pouco se escolhe. Na realidade, a pessoa é mais escolhida do que se escolhe. O ser humano, quando diz assim, eu tomei uma decisão, é escolher, você pode ver que ele está atrasado naquela decisão, 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos, aí ele tomou a decisão, conta que ele tomou a decisão e a coisa mudou, mas aquele tempo perdido não volta mais. O ser humano é muito lento para fazer as suas escolhas. É claro que a nossa vida é feita de escolha, mas o que menos fazemos é escolher. Somos mais escolhidos do que escolhemos. Quantos estão entendendo? Viva! Então, estamos falando de quê? Estamos falando de uma mulher cananeia, prostituta, mas que acolhe os espias e guarda os espias, os 2 hebreus. Não importa o passado. Quando você vê Paulo já numa outra era, tudo bem, Paulo falando em 2 Coríntios 5,17, mas Paulo começa a dizer que as coisas velhas já passaram. As coisas velhas, mas ele diz isso, Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram todas novas. Então Paulo diz isso, não importa o passado de alguém, ninguém vive de passado, quem vive de passado é museu. Nós estamos apenas fazendo um relato para valorizar a genealogia de Jesus nesse momento. Então, diz a Bíblia que Raabe não tinha um compadre. Pastor, vamos esconder Raabe, porque foi uma prostituta que morava no muro, que morava ali e prostituía com quase todos, era bem dizer dona de uma pensão, da onde se reunia os viajantes, e ali servia almoço, servia tudo e se servia também. O que eu quero dizer? Genealogia de Jesus, ele não escondeu Raabe. E a Bíblia diz que Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou Ruth. Boaz gerou de Ruth Obed. Então, Boaz gerou de Ruth Obed.
Boaz e Ruth, uma das histórias muito bonitas que nós temos em Belém. E por que não dizer vocês que são amorosos, esses amantes que dão buquê de flores, né, que tem esses detalhezinhos assim ocidentais, é muito bom, é ótimo. Mas passa a conhecer a história de Ruth, principalmente quando puder, vá a Belém, vá no campo de Boaz e vai ali sentir o que é a história de Ruth. É uma coisa muito interessante. Mas a Bíblia diz que ela não era judia. Então, se não era judia, não podia estar na genealogia. Poderia ser boa, poderia ser expressiva, poderia ser bonita, mas ela não era judia. É isso que importa, e judeu casa com judeu. Ela não poderia estar na genealogia de Jesus nunca, se fôssemos olhar pelas características humanas, da forma que se coloca as situações. Mas diz a Bíblia que no momento da escolha dela, essa aqui não atrasou não, era uma mulher viúva, pobre, amargurada, com uma sogra pobre, amargurada, também viúva. Mas quando a sogra falou do Deus que servia, ela disse: olha, então a partir de hoje eu te seguirei, onde quer que fores irei contigo, onde colocar os pés eu também colocarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é o mais forte que Ruth disse, foi isso: o teu povo será o meu povo. Mas ela era moabita, era mais ou menos das montanhas vermelhas da Jordânia, era lá do outro lado, porque essa questão era bem próximo aos edonitas. Então eram povos que eram inimigos, já tinham travado batalhas contra o povo de Deus no passado. Mas ela disse: não, eu mudo, eu te acompanho, eu vou para Belém e te acompanho sem problema, mas o seu povo agora é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. E ali nasce uma das histórias mais bonitas, mas que para muitos não apaga o passado. Mas para Jesus, a história de Jesus conta que Ruth fez parte da genealogia dele. Muito bonito. Mas você tem mais uma, que é Batseba, que às vezes é até julgada, condenada. Eu já vi pessoas dizendo que ela seria até prostituta. Mas não há essa história verdadeira de Batseba. Batseba era o quê? Mulher judia, casada, estava tudo certo. O que tinha de errado nisso? Uma mulher judia, casada, morava bem próximo a Jerusalém, bem próximo ao Vale de Josafá, embaixo um pouquinho. A casa e o trono e a cidade de Davi era no alto do morro, e ela morava mais embaixo. Irmãos, é muito simples nós entendemos isso hoje, por causa dos edifícios, dos prédios, que você chega numa janela, se você quiser ver coisas e ficar a esta procura, de um apartamento para o outro, você vê 30, às vezes, janelas, você vê 2, 3 prédios à distância, e se quiser procurar detalhes, vai encontrar detalhes bons e detalhes ruins, não é isso? Mas não foi essa a intenção de Batseba. Ela estava na casa dela, se banhando na banheira da casa dela, tomando um banho de sol ali na casa dela, mas lá de cima do morro estava Davi, e Davi também, o homem, quando não tem nada para fazer, diz que tem que ficar em casa, porque se ele for para a rua, ele arruma coisa errada, não é verdade? Coisa errada não é só mulher não, mulher no trem é bom, né? Mas não é quando é sua, né? Agora, não é isso não. O homem, quando não tem nada para fazer, fica em casa, vai fazer pequenos reparos, coloca o avental, uma touquinha rosa, vai fazer alguma coisa de casa. Dia das Mães, ele disse: hoje eu tenho certeza que os homens todos deixaram as mães paradas, ninguém fez nada, né? Porque graças a Deus os crentes são assim, não é? Deixaram as mães em casa, tranquilas, esposas, e vocês levantaram, fizeram tudo que era da casa, deixou o almoço prontinho, ainda tem hoje à noite alguma coisinha para arrematar. Parabéns para você. Parabéns para você. Casa não fez? Deu uma cutucada na costela aí e falou assim: ainda dá tempo de você fazer um pouquinho ainda à noite, fazer para sua mãe, fazer para sua avó, fazer para sua esposa, fazer em casa. Não tem nada para fazer, fica em casa. E a Bíblia diz que Davi ficou no palácio, andando pelas beiradas, olhando tudo, procurando detalhes, encontrou Batseba, olhou, viu que era uma mulher bonita, uma mulher jovem, bonita, judia, e ele falou, encantou, e falou: traga para mim no palácio. Mas tinha um problema. Ela era prostituta, pastor? Não, ela era casada, era certinho.
Então você conhece a história de que ele arquitetou a morte do marido, desta maneira, mandando na frente da batalha, sabendo que ele ia ser o primeiro a ser morto, para que ela ficasse livre, para que ele pudesse a tomá-la sem muitos problemas. Apesar que Davi não olhava isso. As mulheres que Davi possuiu, quase todas foram problemáticas. Ou gerou problemas na vida dele, ou ele gerou problemas na família que ele entrou. A gente sabe que tem pessoas que é igual Vespa, não é verdade? Onde ele entra, ele deixa problema. Fala a verdade, você conhece pessoas assim ou não conhece? Tem pessoas que são igual Vespa. Eu pelo menos conheci uma pessoa. Ele já havia casado 6 vezes. Todas as seis casamentos, 6, estou falando 6 casamentos dele. Ele trouxe problema para ele, que gerou problema, processos pesados, que teve até punição e coisa mais. Prejuízo grande financeiro para ele e para o outro lado, e para as 2 famílias, ele arrasou 6 famílias, e ainda estava assim procurando moça para casar. Aí você diz assim, coitado do pai ou da mãe que entregar uma moça para casar com uma pessoa dessa, sim ou não? Pastor, não é coitado da moça? Sim, mas se ele provoca para a família toda, para os pais de um lado e do outro, coitado dos pais, que vai entregar uma moça para uma pessoa dessa. Isso é uma vespa, isso é um destruidor de lar. Um homem desse tinha que ser castrado. Ô pastor Ralf, o senhor é a favor da castração química? Com toda certeza. Num caso desse, ou num caso dessas pessoas que têm perversão sexual, que chega a ponto de cometer estupros em crianças e coisas, tinha que ter, com toda certeza. Isso é normal, em todo país tem. Todo lugar tem uma forma de conter esse tipo de pessoa que está. Pastor, mas a conversão resolve? Se converter, resolve, porque aí a conversão muda a pessoa 100%. Mas uma pessoa não quer se converter. Então o passado dele fica presente. Quantos estão entendendo? Sim ou não? Então vamos falar aqui de Batseba. Ela era prostituta? Não, mulher casada, certinha, mulher de Urias. Está lá em 2 Samuel 12, 24, mostrando que ela era uma mulher tranquila, até que Davi entrou na vida desta mulher. Davi a possuiu, e de Davi, você conhece a história, gerou Salomão. Não foi o primeiro, mas gerou Salomão. E Salomão foi crescendo aos cuidados de Batseba, e ela o preparou para ser sucessor do pai, porque havia muitas pessoas, quem não queria tomar o reino de Davi, ser o terceiro rei em Israel, formal falando, Saul, Davi e Salomão, ser o terceiro rei, escrever uma história diferente, quem não queria candidatar esse cargo, se ele não fosse preparado para isso? A mãe o preparou para que ele tivesse condição de assumir aquilo que veio dos pais. Então aquela mãe lutou, mas fez Salomão chegar ao reinado. Pastor, não é melhor esconder a história, como a Bíblia diz assim, a ex-mulher ou a mulher que foi mulher de Urias? Às vezes não cita o nome, não seria melhor não citar o nome desta pessoa? Para muitos, ou para a maioria, mas Jesus, na genealogia dele, ele não fez questão de colocar Batseba. Não, era uma mulher boa, era uma mulher tranquila, e que depois viveu com Davi, dando os outros filhos para Davi, e pronto. Talvez eu estou falando para você que a sua raiz não é muito boa, sabe? Às vezes a gente fala de uma pessoa e alguém fala assim, pastor, eu sou parente de fulano, eu sou parente de ciclano. Eu lembro que uma vez eu estava pregando numa igreja batista em Paraopeba, há muitos anos atrás, mais uns 15 anos atrás, ou mais de 15 anos atrás, eu estava fazendo um congresso, era um congresso, eu estava pregando ali em Paraopeba, depois de 7 Lagoas, e no final o pastor falou assim, tem um casalzinho aqui, bem idoso, você pode fazer uma oração por eles? Eles estão encantados com a palavra e pediu uma oração, sim. Aí daí a pouco, quando oramos por ele, ele falou assim, o pastor me chamou, falou, pastor, eles eram do cangaço do Lampião,
Parece que é poucos vivos. Esse casal aqui, os dois cangaceiros, me mostrou a foto e falou assim: eles mataram muita gente no sertão, na Bahia, naqueles lugares, eles eram justiceiros, a lei era eles. Eu falei: tudo bem, nada a ver, então não tem problema quanto a isso. Por que não abençoá-los? Por causa do passado? Não, passado é passado. E hoje moravam aí, não sei se moram mais, e abençoei, fiz a oração com eles, abençoei, e eles hoje estavam na igreja, lá nesse congresso que eu fui. Então, às vezes nós queremos apagar histórias, como foi de Tamar, como foi de Raabe, como foi de Ruth, como foi de Batseba. Nós queremos apagar porque não há histórias boas. Mas nós temos que entender que quando Jesus coloca as mãos, ou quando o Evangelho chega a uma casa, a uma família, ele transforma tudo, sim ou não? Irmãos, segundo os padrões humanos que nós colocamos, jamais nenhuma dessas 4 mulheres poderiam ser da genealogia de um santo, de um homem que viria da parte de Deus para salvar o mundo. Jesus não é como aqueles mocinhos de filme que vêm para salvar as donzelas, jogando uma corda, colocando uma escada, um cavalo que voa, alguma coisa dessa maneira. Não, Jesus veio para salvar a todos, indiferente de raça, de cor, de sexo, do que você tenha praticado no passado. A vinda de Jesus foi específica para esta finalidade. Por isto, o apóstolo Paulo, na mensagem da cruz, de 1 Coríntios, capítulo 1, lá no 27 ao 29, ele cita isso. Mas alguém fala: pastor, mas fulano de tal era isso, era aquilo, era isso, era aquilo. O Senhor escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as coisas vis deste mundo e as que não são, para confundir aqueles que achavam que são. Escolheu as desprezíveis, aquilo que ninguém dava nada, as que nada são. Por que ele fez isso? Ele escolheu o fraco para confundir o forte, para que toda a glória subisse para ele e não ficasse nenhuma glória no meio dos homens. Mas quando você vê mais à frente um pouquinho, você vê assim: e Jacó gerou José. Não é o Jacó filho de Isaac não, tá? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Vou fazer para você aqui, em rápida memória, uma genealogia pequena de Maria. Maria, segundo os escritos da Septuaginta, filha de Joaquim e Ana. Joaquim e Ana eram morenão, quase negros, morenos, forte mesmo. Joaquim e Ana, o casal, gerou 2 moças. A primeira, mais velha, chamada Maria Salomé, e a mais nova, chamada Miriam. Criou as meninas. As 2 meninas casaram com 2 José. Maria Salomé casou com José Bedeu, e Miriam casou com José Carpinteiro. Elas tiveram filhos. Maria Salomé teve Tiago e João. Tiago morreu em Atos 12, João escreveu os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse, ou por que não dizer na ordem? O evangelho, o Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João. Quando olhamos isso, pastor, mas elas casaram com 2 José e tiveram filhos? Sim. E Maria teve Jesus, claro, como virgem, e depois teve mais 7 filhos. 2 moças pelo menos e 5 rapazes. Quando olhamos esse texto, nós entendemos um pouquinho da genealogia de Maria, mas entendemos que Maria estava preparada já com 13 anos, 12 para 13 anos. Pastor, Maria era judia? Judia. Maria estava solteira? Não, era noiva. Está vendo? Outra dificuldade na coisa, era noiva. Pastor, mas Jesus foi escolhido? Não, Deus escolheu Maria. Com quantos anos aproximadamente, diz a história, entre 13 e 14 anos nasceu Jesus. Nós imaginamos uma moça como nos dias de hoje, 17, 18 anos, não, mas ela engravidou mais ou menos entre 12 para 13, 14 anos, 14 anos Jesus já tinha nascido.
Porque a história conta desde a anunciação de Nazaré, quando o anjo se pôs perto de Maria e falou: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que vai nascer do seu ventre. Ela disse: mas como, se eu não conheço ninguém? Traduzindo: como eu nunca tive relação com ninguém, eu estou noiva, preparada, esperando o meu noivo. E ele disse: mas descerá sobre ti, e o calor do Altíssimo te envolverá a tua destra, e o ente querido que vai ser formado no seu ventre chamará Emanuel, salvará o mundo. Ela disse que se cumpre em mim conforme a palavra do Senhor. Ela não temeu, sabe por quê? Uma pessoa, quando está preparada para alguma coisa, não tem que temer, já está preparada. E as crianças naquela época, as meninas, eram todas preparadas, porque ninguém sabia em qual casa. Sabia que ia ter uma escolha de uma virgem, mas não sabia em qual família. Então era uma honra o pai deixar a moça e cuidar da menina, para que ninguém a tocasse, para que ela fosse prendada, conhecesse as escrituras, fosse uma menina que pudesse, talvez na condição financeira, ir a Jerusalém e fazer o Bat Mitzvah, para que pudesse ser ali reconhecida como uma menina de linhagem mesmo e tudo. Mas diz a Bíblia que Maria veio e se engravidou do Espírito Santo, estando noiva ou separada para José. Irmãos, se você pegar a história, você vai ver que nenhuma delas, aos olhos e padrões humanos, poderia estar nessa genealogia, sim ou não? Uma enganou o sogro vestindo de prostituta, a outra era prostituta em cima do muro, mas salvou os espias. Ruth não era judia, era uma viúva desconsolada, pobre, amargurada, que fez-se judia, convertendo ao judaísmo. Você pega a outra mulher de Urias, era uma mulher casada, que agora foi vista como alguém que chamou a atenção do rei, e é claro que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Eles colocam Batseba como sendo uma mulher vulgar, mas a gente não vê assim. Agora você pega Maria era noiva. Então a história, parece que a genealogia de Jesus não poderia ter vindo ou passado por essas mulheres, mas o Senhor não escondeu nenhuma das mulheres e nenhuma das situações. É isso que é bonito. Sabe por que servimos a Deus? Não servimos porque não temos opção, não é isso, é uma escolha. Servimos a Deus na pessoa do Senhor Jesus, porque Deus é o Senhor e Jesus é o Salvador. Foi Ele que foi enviado para salvar. Reconhecemos o Pai, reconhecemos o Filho e temos o Espírito. Então, irmãos, quando agimos assim, com toda certeza, seja você mãe, você pai, você que diz que não tem parente, não tem genealogia, ninguém sabe quem são os seus parentes. Irmãos, tem uma coisa que eu admiro, essas famílias grandonas. Sabe, quando chega assim e fala assim: esse é meu primo, esse é meu tio, esse é o meu avô, esse é bisavô. E eu acho o máximo. Sabe por quê? Na nossa família não teve isso. Não, nossa família é só meu pai, aqui no Brasil, não tem outro. E a minha mãe só teve mais uma irmã. A irmã teve poucos filhos, minha mãe teve a família. Então acabou, não tem mais. A gente não conhece parentes, primos, tios, pouquíssimos para os filhos mais novos, mas os mais velhos não conhecemos ninguém. Então, quando você vê uma genealogia desta aqui, 14 gerações, mais 14, mais 14 gerações, você fica feliz de ver que coisa maravilhosa é o reconhecimento daquela pessoa que teve um passado escuro, mas que hoje o passado é limpo. Não importa, talvez estou falando para você que você mesmo está se punindo. Pastor, mas cometeu um crime. Claro, a lei diz desde o início de Gênesis que quem comete um crime é obrigado a pagar por aquele crime equivalente ao crime. O crime vai apaga a culpa perante Deus quando você tem o perdão de Deus. Quando a lei, você é punido só pela lei, não apaga o crime, dá uma sentença à pessoa para ele melhorar um pouco, repensar a vida, reescrever uma história, mas não vai retornar a pessoa, no caso de um homicídio, por exemplo, não vai retornar a pessoa, vai? Não vai. Então, resolveu a pessoa passar 15 anos de cadeia? Não resolveu. Pode ter resolvido para aquele que passou na cadeia, porque ele mudou de vida, ele trouxe uma nova história e vai ter chance de construir uma nova história. Mas quando se trata de Deus, a cadeia
ela não reconcilia a pessoa com Deus. Ela reconcilia a pessoa com ela mesma. Não reconcilia com a família da vítima, também não. Reconcilia com ela mesma. Mas como vai reconciliar com Deus? Aí é através do arrependimento e do perdão. Se você ver nessa história aqui, você vai ver uma coisa interessante, porque diz aqui que Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou a Manassés. Manassés foi considerado o pior homem da história bíblica. Talvez você não sabia disso? Sim, o pior homem da história bíblica, o homem que na sua ganância começou a procurar os favores espirituais das estrelas, dos astros, das pessoas que praticavam a necromancia, a cartomancia, enfim, ele ficou viciado na astrologia. É isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas. Mas ele não ficou satisfeito em se viciar e passou ele mesmo a praticar. Vou esperar o mentor que vem, o agoreiro que vem, o pai de santo que vem. Não, ele falou, eu mesmo vou ser. E ficou viciado o dia inteiro buscando orientações dos espíritos malignos, ao ponto de queimar o seu filho para Moloque e queimar os filhos de quase todas as pessoas também que tinha na região, no deus Moloque, que era o deus que recebia a criança assim nas mãos, e o altar é na barriga cheio de fogo. Então quando você vê uma história dessa, um homem que todos os dias queimava um ser humano para se manter no poder, o pior homem, também está constando aqui na genealogia de Jesus, mas diz a Bíblia que ele teve a chance de conhecer, e ele se arrepende depois que ele é preso. Ele é levado, puxado pelo anzol na boca, 2 anzol na boca e canga nas costas, e caminhou de Jerusalém até o Iraque, pelos desertos, apanhando, todo ferido, e foi colocado como escravo numa masmorra. Foi aí que ele viu Deus e falou, eu preciso desse Deus, se existe um Deus. E sabe o que aconteceu? Deus o perdoou. Talvez isso cria revolta na gente, saber, mas fulano matou, ele tem que ser dente por dente, olho por olho, lei de Moisés. Mas o Senhor olhou para Manassés e falou, Manassés, vou te dar mais uma chance. E Deus perdoou. Então como acontece esse trâmite? É arrependimento, reconhecer o erro, pedir o perdão em arrependimento. O Senhor é capaz de trazer um perdão a todos aqueles que se acham desprezíveis, sem nenhum valor, que a minha história foi manchada, eu manchei a história de todos os meus familiares também, eu fui a ovelha negra, eu me tornei ovelha negra. Neste dia das mães, o que com certeza toda e qualquer mãe gostaria, que o filho jamais se envolvesse em alguma coisa que pudesse trazer ou sujar o nome da família ou a genealogia da família, sim ou não? Eu acredito nisso com toda certeza, mas caso tenha acontecido esse tipo de coisa, você pode recorrer ao tribunal de Cristo. Aquilo que o homem condena, o Senhor pode absorver. Aquilo que o homem determina segundo os padrões humanos, o Senhor Jesus veio para quebrar os paradigmas, quebrar as regras, trazer uma nova chance, oferecer uma nova oportunidade, trazer uma nova história. Não, deixar que você escreva uma nova história que possa servir para muitos. Quem sabe a nossa genealogia ou a nossa história será escrito para a próxima geração. Você já pensou nisso? Nós sabemos que estamos vivendo um apocalipse, mas estamos muito perto de acontecer isso, sim ou não? Então quero falar para tranquilizar você. Você é servo de Deus, ou você que não é servo de Deus, existe um parâmetro que nós trabalhamos dentro dele. Como seria isso? O espaço, um marco. Tudo que falar para você que vai acontecer de terrorismos espirituais, que eles falam que vai acontecer isso, vai acontecer mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Há poucos dias atrás, citei isso na aula de manhã, as pessoas dizem assim, dia 7, 8, 9, o mundo todo vai ficar escuro, compre vela. As fábricas de vela explodiram de vender vela no mundo todo, para as pessoas que não têm fé, que não conhecem Bíblia. Por quê?
tem que ser vela, ainda tem a característica da vela, da fábrica da pessoa que falou, claro, né? Das velas brancas que tinha que comprar. Tranca a casa, bate prego nas janelas, põe cadeado, solda as portas, não deixa ninguém sair, pessoas vão gritar de horror, gritos horripilantes do lado de fora, não abra a porta, é aquele terror. Aí muita gente que não lê Bíblia começaram a já comprar velas, pegar o seu salário, os 600 do Bolsonaro, e comprar tudo de vela para pôr em casa. Irmão, já passou, você viu a escuridão que teve? Dia 7, 8, não viu? Porque não teve. E eu pude pegar para algumas pessoas e falei, sai disso, é profecia do demônio, isso é pessoas querendo trazer terrorismo no meio. Nós temos um marco que chama arrebatamento da igreja. Enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, tais coisas não acontecerão no planeta, na face da terra, porque Deus não mente, o Senhor não mente. Ele disse que nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Irmãos, enquanto não, pastor, o arrebatamento aconteceu, agora eu fiquei. Vai ter escuridão? Vai ter. Aí você pode saber, coronavírus vai ser menos do que uma gripe. O que vai ter é só você ler as pestes e as pragas e os ais que serão derramados sobre essa terra. Ai, pastor, será que já está? Não. Nós temos o arrebatamento primeiro, que nós fazemos parte dele. Você faz parte dele porque você aceitou Jesus como Salvador, você honra a Deus como Senhor, você tem o Espírito Santo. Não acontecerá nada desses terrorismos. Pastor, diz que o Papa vai assinar tal. Irmãos, Apocalipse 12, Apocalipse 17 é o que nós estamos hoje observando, mas não faremos parte. Se ele vai assinar e vai ser um daqueles que vai assinar, é cumprimento de palavra, mas a assinatura dele vai trazer algum mal para a terra hoje? Não, isso é para o futuro, isso é para depois do arrebatamento. Então, cristão, você que é cristão, sai do pânico, sabendo que existe um arrebatamento esperando você, antes que aconteça qualquer outra coisa. Viva o Senhor? Então, eu disse isso e tranquilizei muita gente. E todo dia, daqui uns dias surgem mais profecias. Irmãos, eu falei uma coisa quarta-feira, não temos um profeta ainda a nível nacional. Pela Bíblia, cada nação terá o seu profeta, com certeza. Ah, pastor, mas o pastor conhecido tal. Não é. A pastora não existe. A missionária tal. Não, irmãos, não tem. Deixa eu falar para você, ainda não temos um profeta que fale equivalente à situação da nação. Todos que você vê chegando até lá são de maneiras que não são bíblicas. Deus, quando quer levar uma pessoa a falar para uma autoridade ou para quem quer que seja, Deus usa os métodos dele e não os métodos humanos. Amém? Deixa a palavra com você hoje nesse domingo maravilhoso. Quero fazer uma oração com você também. Onde você estiver, curva a tua cabeça, curva a tua cerviz. Pai querido, Pai amado, agradecemos o Senhor pelos nossos antepassados. Não temos vergonha da nossa família, da família que o Senhor nos gerou. Seja pobre, tenha passado por momentos difíceis, por problemas, até piores do que dos que foram citados hoje aqui. Nós não nos envergonhamos da nossa genealogia, Senhor, porque foi dela que o Senhor nos trouxe até aqui, para que possamos escrever uma nova história. Senhor, a nossa história, se não estiver tão equilibrada, não estiver alinhada, hoje o Senhor pode passar o teu sangue sobre a vida de cada pessoa que está ao alcance desta voz, desta imagem, que está presente, que o Senhor possa modificar esta situação, trazer no coração mais ânimo, trazer mais força, ó Deus, fazer de uma maneira com que esta pessoa seja mais abençoada. Livra, Senhor, das doenças, das pestes, livra dos ataques, livra, Senhor, das situações difíceis. Eu oro nesse momento por todos os enfermos que estão em casa, que às vezes não têm condição de sair, de buscar um socorro, até
por questões de prevenção. Eu oro para que o Senhor passe o teu sangue agora sobre esta pessoa, para que o Senhor desça do céu através do poder do Espírito e invade esta casa, Senhor, trazendo uma bênção para esta mulher, para este senhor, para esta criança, para esta jovem, para esta pessoa que está no hospital. Senhor, eu peço no nome de Jesus, grandes são as tuas bênçãos, grandes são as tuas misericórdias. O Senhor é compassivo, o Senhor é tardio em se irar, mas o Senhor sempre coloca as mãos para abrir uma nova estrada, dar uma nova chance, levantar o caído e colocar as mãos para que escreva uma nova história. É o que eu estou pedindo agora nesta noite, por todas as pessoas que estão presentes hoje e pelas que estão do outro lado nos assistindo. Que esta bênção chegue do mais velho até o mais novo e do alto da cabeça até a planta dos pés de todos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Viva! Viva o